Daniel, o livro sagrado que revela 7 milagrosas transformações do plano divino para a humanidade. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios da casa de Deus. Esses levou para a terra de Sinar, a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Durante esse sombrio exílio, um grupo de jovens nobres israelitas, entre eles Daniel, foi escolhido para servir na opulenta corte babilônica. A atmosfera era pesada, marcada pela perda e desorientação, enquanto a memória de Jerusalém ardia como uma chama inextinguível em seus corações. Daniel, com apenas 17 anos, traçou sua jornada entre aqueles que se rebelaram contra a pressão da corte. Desde o início, Daniel se viu testado. A comida da mesa real era rica e variada, mas repleta de manjares que desobedeciam às leis de sua fé em Yahvé. Ele sabia que não poderia se contaminar, então, em um ato corajoso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse comer apenas legumes e beber água por 10 dias. Era um desafio, mas Daniel confiava no Senhor. O chefe hesitou, preocupado com sua saúde, mas, inspirado pela fé de Daniel, concordou em realizar o teste. Esse pequeno ato de resistência foi um testemunho poderoso da sua confiança em Deus. Após 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era mais saudável e vibrante do que a dos jovens que se alimentavam dos manjares do rei. O chefe dos eunucos ficou impressionado ao notar a diferença e passou a alimentá-los com legumes. Deus abençoou Daniel, permitindo que ele e seus amigos se destacassem em sabedoria e entendimento, tornando-se ícones de resistência na corte. Mas os desafios estavam apenas começando. Nabucodonosor teve um sonho inquietante que ninguém conseguiu interpretar, e a tensão crescia. Daniel, sabendo que apenas Deus poderia revelar os mistérios do sonho, recorreu à oração. Em uma noite, uma visão foi concedida a ele, e a revelação divina revelou ao rei a sequência de reinos que surgiriam após a Babilônia e a soberania suprema de Deus sobre todas as nações. Quando Daniel se apresentou diante do rei, a sabedoria e a graça de Deus brilhavam nele. Nabucodonosor, deslumbrado, reconheceu a grandeza do Senhor. Toda aquela experiência fez com que Daniel se tornasse um conselheiro de alto escalão, mas os obstáculos persistiriam. Seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, enfrentaram sua própria provação quando foram compelidos a se prostrar diante de uma estátua de ouro. Eles se recusaram, desafiando a ordem do rei, e foram lançados na fornalha ardente. Daniel observou, firme em sua fé, e quando o rei olhou, viu não apenas 3 homens, mas 4, e o quarto, semelhante a um filho dos deuses. A fornalha não os tocou, e essa manifestação gloriosa reafirmou o caráter soberano de Deus. Agora, novos desafios aguardavam Daniel. Um decreto foi emitido, proibindo qualquer oração a outro Deus sem ser ao rei. A pressão aumentava. O que faria Daniel diante dessa nova prova? Sua decisão e a resposta a ela dariam início a um novo capítulo de milagres e revelações que ecoariam pelo tempo. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. As tensões na Babilônia estavam à beira da explosão, e a determinação de Daniel em orar ao seu Deus traria à tona um novo epílogo do plano divino. Que ele estando nas sombras do palácio, ele se preparava para o momento que mudaria o curso da história. O que o Senhor revelaria a Daniel nesta nova fase de sua vida? A narrativa de sua fé e coragem apenas começou a se desenrolar. Quando Daniel soube do decreto real que proibia a oração a qualquer Deus, seu coração se encheu de resolução. Ele sabia que a sua fé estava sendo testada mais uma vez. A convicção que ardia dentro dele não poderia ser silenciada pelos desafios do reino babilônico que o cercavam.
Eu não posso me calar, ele pensou. O Deus de Israel é o único digno de honra e devoção. Daniel subiu para o seu quarto, onde habitualmente orava. As janelas estavam abertas na direção de Jerusalém, a cidade sagrada que um dia o acolhera. Ele se ajoelhou, e por 3 vezes ao dia, orou e louvou a Deus, conforme era seu costume desde a sua juventude. As lágrimas caíam de seu rosto, não apenas por sua própria dor, mas pela dor de seu povo que se encontrava exilado. Ele suplicava ao Senhor por perdão e pelos seus ancestrais, clamando pela restauração de Jerusalém. Foi então que seus inimigos, os conspiradores à sombra da corte, se prepararam para levá-lo diante do rei. Com astúcia, eles tinham observado suas ações e tomado conhecimento do desdém que Daniel demonstrava em relação ao decreto do rei. Assim, trouxeram à presença do monarca a acusação. Ó rei, deve saber que Daniel, que é um dos cativos de Judá, não fez caso do seu decreto e continua a orar ao seu Deus. Naquele momento, o rosto de Nabucodonosor se escureceu de ira. O rei, apesar de seu afeto por Daniel, se viu atado pela lei que havia promulgado. Sem pensar 2 vezes, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de Daniel ser levado, Nabucodonosor declarou: seu Deus, a quem você serve continuamente, o livrará. Estas palavras, ditas em um misto de incerteza e esperança, ecoaram na cova que aguardava Daniel. A cova dos leões era um local de temor e morte, onde muitos haviam encontrado seu fim. Mas Daniel não se deixou abater. Ele desceu à cova com toda a serenidade que seu Deus lhe proporcionou. Enquanto as pesadas pedras eram colocadas sobre a entrada, ele sentiu a presença do Senhor ao seu lado. E então, os leões, que devoravam qualquer um que caísse ali, passaram a ser a proteção que Deus fornecerá aos seus escolhidos. De fato, uma presença sobrenatural iria guardá-lo, assim como a fornalha não tocou seus amigos, os leões não lhe fariam mal. Aquela noite foi longa, e sua fé permanecia inquebrantável. Enquanto isso, o rei Nabucodonosor não pôde descansar e permaneceu inquieto em seu palácio. Com o amanhecer, apressou-se à cova, e, ao se aproximar, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem serviste continuamente, pôde livrá-lo dos leões? A resposta de Daniel foi clara e cheia de fé: ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, não me fizeram dano, porque fui achado inocente diante dele. Nabucodonosor exultou e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Ele estava maravilhado, não apenas pela sobrevivência de Daniel, mas pela eficácia do Deus a quem ele servia. Nesse dia, o rei fez uma proclamação a todos os povos da sua grande nação: Adelioso, todos os homens devem temer e reverenciar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, seu reino não será destruído, e seu domínio durará até o fim. Assim, a honra de Deus foi estabelecida mais uma vez na Babilônia, e Daniel continuou a prosperar sob a tutela do rei. Mas o plano de Deus ainda se desenrolava mais além. Ele tinha revelações para Daniel, um chamado maior que se aproximava, e que mudaria o destino de muitas nações. Apenas nos restava perguntar: que novas revelações aguardavam Daniel e como Deus continuaria a revelar sua soberania através dele. O reino de Deus, embora invisível, estava se aproximando, trazendo consigo poder e glória que nunca cessariam. Após a surpreendente libertação de Daniel da cova dos leões, os ecos da maravilha de Deus continuaram a ressoar nas paredes palacianas e nas ruas da Babilônia. O rei Nabucodonosor, agora mais do que admirador de Daniel, começou a considerar um novo entendimento sobre o Deus que operava por meio de seu servo. Em seu coração, a imagem de um Deus que podia salvar até mesmo das garras da morte começou a germinar, e ele se viu impelido a buscar mais de sua verdade divina. Na quietude de um novo dia, enquanto o sol se erguia sobre a cidade, Daniel retirou-se para um espaço reservado de oração, buscando compreender o que Deus desejava revelar a ele. Naquela manhã, uma visão singular invadiu sua mente. Ele viu um grande tronco de árvore, robusto e frutífero, que se erguia majestoso no centro de um vasto campo. No entanto, à medida que ele contemplava a árvore, uma voz poderosa soou nos céus: cortem a árvore, e arranquem os galhos, deixem apenas o pé e as raízes, e sejam-lhes dadas cordas de ferro e bronze nas pastagens da terra.
Daniel ficou alarmado ao ver a cena. Um misto de temor e dever começou a consumir seu coração. Ele teve certeza de que essa visão estava relacionada ao rei, e a urgência em sua alma cresceu. Assim, em fé e temor, ele buscou a confirmação divina e o significado da mensagem. Então, o Senhor falou a ele, revelando que Nabucodonosor se tornaria como a árvore, grandioso, mas que sua soberania seria tirada dele devido ao orgulho que prevalecia em seu coração. Depois de um tempo, Daniel, amparado pela fé, conseguiu se apresentar diante do rei. Com respeito, mas também com um fardo no peito, explicou a visão e o significado. Ó rei, a árvore que você viu representa você mesmo. O Senhor está oferecendo a oportunidade de reconhecer e humilhar-se ante sua soberania, antes que seu reino seja removido e você seja levado a viver entre os animais. Nabucodonosor ouviu atentamente, e em seu coração, considerou as palavras de Daniel. Contudo, o orgulho impregnado em sua alma o fez hesitar. Por um ano, ele ignorou os avisos do Senhor, levando a vida segundo seus próprios caminhos. E então, após um ano de advertências, chegou o dia fatídico. Enquanto o rei passeava orgulhoso sobre os muros de Babilônia, sentiu a glória de seu reino encher seu coração. Entretanto, enquanto suas palavras se esvaziavam em seu ego, um som dos céus cortou o ar, e a voz de Deus declarou seu juízo. Nabucodonosor perdeu temporariamente a razão, e por ciclos de tempo desconhecidos, ele vagou como uma besta, afastado do esplendor de seu trono. A história de Nabucodonosor, a sufocante queda do grande rei e a experiência que traria à luz a grandeza e a misericórdia de Deus seriam revelações profundas que Daniel não poderia imaginar. O rei, levantando os olhos ao céu, finalmente reconheceu a soberania divina, restaurando-se e glorificando o Deus do céu, que é soberano sobre todas as nações. Assim, Deus não apenas demonstrou a sua soberania através de Daniel, mas também começou a moldar o coração de um rei pagão, buscando transformar o império todo a partir da revelação verdadeiramente milagrosa de sua graça. Ao fim desta trajetória de dor e redenção, que novos planos Deus teria para Daniel e para a nação de Israel? E quais seriam as consequências eternas desse encontro divino no coração de Nabucodonosor? A história ainda não havia terminado, e as revelações de Deus prometiam ser muito maiores do que o passado poderia conceber. Enquanto os dias se passavam após a restauração do rei Nabucodonosor, a atmosfera em Babilônia se tornava cada vez mais tensa e espiritual. O testemunho de sua loucura e subsequente recuperação ecoava por toda a cidade e além, preenchendo os corações de muitos com um temor reverente ao Deus de Daniel. Daniel, de seu lugar de oração, observava a transformação do rei com gratidão, sabendo que as mãos de Deus estavam ativamente moldando não apenas a vida de Nabucodonosor, mas também a história futura de Israel e das nações. As revelações que lhe foram confiadas não apenas o moldaram, mas também o inspiraram a continuar em oração por uma nação esquecida. Certa manhã, enquanto orava, um novo pesadelo começou a assolar a mente de Nabucodonosor. Ele não conseguia escapar do sentimento de que uma nova calamidade se aproximava. Em um gesto de fervor, ele convocou seus sábios novamente, mas, desta vez, não buscou simples interpretações, ele queria clareza. Quem entre vocês poderá revelar-me o que está oculto? Se não forem capazes, a disciplina será dura, declarou o rei, sua voz reverberando como um trovão nas paredes do templo. Os sábios, ao ouvirem suas palavras, temiam pela vida deles, pois haviam falhado antes. Entre eles, Bingo, um dos magos do rei, acreditava que o Deus de Daniel era a chave. Ó rei, há um homem entre os cativos de Judá. Ele tem a sabedoria dos deuses, e suas visões podem iluminar o que está em seu coração angustiado. Então, Daniel foi chamado novamente diante do rei. Quando ele entrou na liturgia da sala do trono, a tensão era palpável. Nabucodonosor, com a expressão carregada de ansiedade, disse-lhe, Daniel, que é chamado Beltesazar, eu tive um sonho que me perturba, e não posso encontrar descanso. Eu creio que você pode revelar-me a verdade. Daniel, dominado por um temor reverente, orou em silêncio e implorou a Deus por direção. O Senhor, em sua misericórdia, deu a Daniel a interpretação da visão. Ele já havia visto este momento se aproximando e compreendeu que a revelação se relacionava com a soberania de Deus sobre todos os reinos da terra. Ó rei, a sua visão é de uma grande estátua.
A cabeça de ouro representa você e seu império, os peitos e os braços de prata simbolizam outro reino, inferior ao seu, e assim sucessivamente, de ferro e barro, representando divisões e fraquezas entre reinos. E ao final, uma pedra descerá do alto, que não será cortada por mãos humanas, e destruirá a estátua, estabelecendo um reino eterno. O rei, agora visivelmente abalado, questionou: e o que isso significará para mim e para o meu reino? Daniel olhou nos olhos do rei e disse: se você não se humilhar, e se não reconhecer que o que você tem é dado por Deus, os reinos se levantarão e cairão, e você será lembrado apenas como uma sombra da vastidão que o Senhor deseja construir entre os povos. Porém, há esperança, meu rei, se você se voltar ao Senhor e transformar seu coração, a misericórdia será sobre você, e sua história será escrita na eternidade. Nabucodonosor ouviu essas palavras com admiração, mas também com confusão. Ele sabia que a sabedoria de Daniel havia se manifestado em suas visões, e no fundo de seu ser, já sentia a batalha entre sua soberania e a vontade divinal. Passaram-se dias, e o rei refletiu sobre as palavras de Daniel, enquanto sua mente lutava entre o passado de glória e um futuro incerto. O destino de Nabucodonosor ainda era um mistério, e Deus, em sua suprema sabedoria, continuava a desenhar um plano que não apenas se limitaria ao rei, mas a toda a nação. Assim, a história se desenrolava, e as nuvens da soberania divina estavam se formando sobre Babilônia. O que mais Deus revelaria a seu servo Daniel? E os planos para o profeta e a nação de Israel se tornariam claros à medida que o conflito entre o céu e a terra continuava a se intensificar? O grande desígnio de Deus aguardava para ser manifestado. Enquanto o sol começava a se pôr sobre as torres de Babilônia, uma inquietação tomou conta do coração de Nabucodonosor. Nos dias que se seguiram à interpretação do sonho, ele experimentou um misto de orgulho e temor. As palavras de Daniel permaneciam ecoando em sua mente, e ele sabia que o verdadeiro significado estava mais profundo do que a superfície de um mero sonho. Na calada da noite, o rei decidiu que precisava confrontar o que habitava em seu peito. Em um ato solene, vestiu-se com suas mais finas vestes reais e se retirou para o jardim suspenso, um lugar que sempre trouxe paz ao seu espírito. Ali, sob as estrelas, ele clamou ao Deus de Daniel, buscando entendimento e, talvez, uma resposta que ele temia ouvir. O Deus de Daniel, sussurrou ele, se realmente és soberano, revele-me o que meu futuro reserva. Seria eu apenas um governante passageiro, ou meu nome será lembrado nas páginas da história sem fim? Enquanto essas palavras saíam de sua boca, uma brisa suave começou a soprar, e as folhas das árvores dançaram como se uma presença invisível estivesse entre elas. Ao longe, uma voz o alcançou, profunda e calmante: Nabucodonosor, tu és grande em poder, mas tua grandeza está atada à humildade perante mim. Somente quando te voltas para mim, verás o que é eterno. Surpreso, o rei se lançou ao chão, sua pompa e glória deixadas de lado diante do alto. Era uma revelação que o fazia sentir tanto a insignificância quanto o valor inerente de sua alma. Mas a pergunta permanecia: conseguiria ele abrir mão de sua soberania diante de um Deus invisível? Enquanto isso, em sua casa, Daniel se dedicava à oração por Nabucodonosor. Não apenas desejava a misericórdia do Senhor sobre o rei, mas também estava consciente de que seu próprio destino e o de Israel estavam entrelaçados com os acontecimentos na Babilônia. Ele clamou a Deus por discernimento e graça, pois sabia que a intercessão é um ato poderoso diante do trono. Certa noite, um novo sonho inquietou o sono de Daniel, um sonho sobre um fogo devorador. Ele viu as chamas consumindo um grande povo e percebeu que, na cidade de Babilônia, havia uma transição se formando, uma batalha espiritual entre o orgulho humano e a soberania divina. O Senhor falaria a Daniel mais uma vez, e ele se preparou para receber o que estava por vir, mesmo que isso significasse revelar a Nabucodonosor verdades duras. Na sala de seu palácio, o rei despertou de sua contemplação, sua mente correndo rapidamente. Decidido a reunir seus sábios, ele evocou suas visões e fez uma promessa: preparai um grande banquete. Convocai todos os nobres e sábios de Babilônia. A revelação do que está por vir será compartilhada. Nesse banquete, o ambiente pulsava com intenção e expectativa. Nabucodonosor se levantou, o rascunho de um novo decreto em sua mente, decidindo que a sua voz ecoaria além dos muros da Babilônia.
Ele iria desafiar todos a converter suas mentes ao que Deus tinha em plano. Contudo, no fundo de seu ser, a dúvida ainda pairava, a pergunta ainda ecoava: ele tinha coragem para se submeter à vontade do Todo-Poderoso? E assim, em meio à celebração, as luzes cintilantes contrapôs-se ao desafio que se aproximava. Daniel estava perto do rei, mas havia muito mais em jogo do que apenas uma interpretação de sonhos. As divisões do reino, a queda do orgulho e o estabelecimento do reino eterno do Senhor estavam prestes a ser revelados. Com a tensão crescendo, o maior clamor do céu estava prestes a ser manifestado através da fraqueza humana. A história ainda não tinha terminado. Na verdade, estava prestes a se intensificar, enquanto as tensões entre o céu e a terra se tornavam cada vez mais palpáveis. Qual seria a resposta de Nabucodonosor ao chamado divino? E que plano glorioso Deus preparava não apenas para o rei, mas para todos os povos ao redor? A revelação do Senhor, como uma árvore plantada à beira das águas, estava prestes a brotar, e os destinos de homens e nações se entrelaçariam no mistério divino. Na manhã seguinte ao grande banquete, Nabucodonosor acordou com um peso no peito. A imagem do Deus que ele venerava parecia agora opaca, e as vozes de seus conselheiros ecoavam como sussurros vazios em sua mente atormentada. Ele sabia que algo mais profundo do que sua riqueza e status governava o universo. As palavras do Deus de Daniel, ressoando em sua alma, lhe trouxeram um novo entendimento. As divindades em que costumava confiar eram apenas sombras diante da luz do Altíssimo. Decidido a buscar a verdade, o rei convocou Daniel para sua corte. Enquanto aguardava, visões de chamas e destruição o assombravam como um aviso sombrio. Com cada minuto que passava, Nabucodonosor estava mais consciente de que seu destino estava atrelado à sua resposta ao Senhor. As esperanças de um futuro glorioso se entrelaçavam com o temor de um juízo iminente. Quando Daniel finalmente foi trazido até o rei, a majestade divina rodeava o ambiente. O profeta se apresentou, fazendo uma reverência respeitosa. Havia uma calmaria em seu olhar que parecia contrastar com a tempestade interna do monarca. Daniel, homem de Deus, disse o rei, sua voz ecoando em um misto de autoridade e vulnerabilidade. Os sonhos que tive são cheios de mistérios, como se o céu estivesse a me advertir. Eu imploro por uma explicação. O que significam esses sinais? Daniel, cheio do temor do Senhor, olhou profundamente nos olhos do rei. Seu espírito estava preparado para trazer revelações que não seriam fáceis de ouvir. Ó rei, começou, sua grandeza é concedida por Deus. No entanto, suas decisões e ações têm repercussões que vão além deste reino. É um apelo à sua humildade que vem do alto. Estás prestes a se tornar como uma besta do campo, Nabucodonosor, declarou Daniel, a gravidade das palavras colocando um silêncio pesado na sala. Durante 7 tempos, serás privado da sua glória, e viverás como um homem sem lar, até que reconheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Naquele instante, as revelações do sonho que assombravam Nabucodonosor começaram a se desvelar. O fogo devastador que Daniel havia visto era mais do que uma simples visão, era um símbolo do juízo e do refinamento que estavam por vir. Ele percebeu que seus orgulhosos festins e deuses idólatras não o protegeriam do cerne da questão, sua necessidade de se submeter ao Deus verdadeiro. Converte-te, ó rei, e afasta-te das tuas iniquidades. Através da justiça e do exercício de misericórdia, talvez o Senhor tenha misericórdia de ti, exortou Daniel, sabendo que suas palavras poderiam alterar o curso do reino. Um profundo silêncio pairou no ar, enquanto Nabucodonosor ponderava as palavras do homem de Deus. A grandeza que ele tanto valorizara era, de fato, um presente soberano que poderia ser retirado em um piscar de olhos. A batalha interna entre seu orgulho e a humildade se tornava cada vez mais intensa. Ao olhar para sua corte, o rei percebeu que a percepção do poder humano era apenas uma ilusão sem a contemplação do divino. Assim, Daniel se retirou, mas suas palavras ficaram como uma semente plantada no solo do coração de Nabucodonosor. Seriam ele capaz de se humilhar e reconhecer o Senhor como soberano sobre sua vida e seu reino? Enquanto ele voltava para seus aposentos, o rei não pôde deixar de meditar na extensão do amor de Deus, que ainda lhe dava uma oportunidade de arrependimento. Mas a contagem do tempo já havia começado, e os céus estavam prestes a se abrir sobre Babilônia.
Era um momento crucial em que os destinos dos homens estavam sendo escritos nas tábuas do tempo. A resposta a essa admoestação poderia mudar não apenas sua vida, mas moldar o futuro de toda uma nação. E assim, à medida que Nabucodonosor lutava contra o orgulho que dominava seu coração, a palavra de Deus ecoava em seus ouvidos, desafiando: mas se não reconheceres a minha soberania, os caminhos que escolhes trarão fogo e juízo sobre ti. Adiante, o plano divino se desdobrava, e todos olhariam para cima, enquanto o Altíssimo supervisionava a batalha espiritual que se desenrolava nas vidas dos homens. O que ainda estava por vir seria um testemunho da misericórdia de Deus e da fé que poderia transformar até o coração mais orgulhoso. Nabucodonosor, ainda atormentado pelos sonhos e pela pesada responsabilidade de seu reinado, decidiu que não poderia ignorar a gravidade da advertência recebida. A noite avançava, e as chamas de suas visões pareciam realidades que estavam prestes a se concretizar. Entre o temor e a expectativa, ele se sentou em seu trono, cercado por conselheiros que falavam sobre conquistas e poder, mas cujas palavras agora pareciam vãs e sem valor. O rei olhou pela janela de seu palácio, observando as luzes da cidade de Babilônia. O orgulho que antes preenchia seu coração dava lugar a uma inquietação nova e estranha. O Deus de Daniel havia penetrado a barreira de sua autossuficiência e plantado uma dúvida: e se o Altíssimo realmente governasse sobre os reinos dos homens? Naquela noite, Nabucodonosor chamou os magos e sábios, desejando ouvir deles qualquer sabedoria que dissipasse a nuvem de confusão que pairava sobre ele. Mas, como esperado, suas palavras eram inúteis. Em desespero, o rei lembrou-se da pureza de Daniel, cuja sabedoria não vinha dos homens, mas do próprio Deus. Seria este o momento de responder ao chamado ao arrependimento? Enquanto isso, Daniel, em sua humildade, buscava em oração a direção divina. Ele sabia que o destino do rei não dependia apenas do seu entendimento, mas da resposta do próprio monarca à palavra de Deus. Sentindo o peso da responsabilidade, Daniel clamou ao Senhor: ó Deus Altíssimo, que conheces os corações dos homens, concede ao rei um espírito de humildade para que ele se curve diante de ti. No dia seguinte, o rei se dirigiu aos seus aposentos, onde o eco do que fora alertado reverberava nos muros de sua mente. Sentado em uma almofada de ouro, ele pegou uma pena e começou a escrever. As palavras fluíam de sua mão como águas correndo de uma fonte, enquanto ele registrava seus medos e realizações, questionando o efeito de sua vida diante da soberania divina. Um anseio por transformação ardia em seu coração, mas ele ainda hesitava. O que farei? Ele murmurou para si mesmo. A grandeza que conheci pode se desvanecer como uma sombra, e o que sou sem meu trono e minha glória? Foi nesse momento crítico que uma mensagem vinda do céu atravessou os céus como relâmpago, atingindo a alma do rei. Uma voz ecoou, contundente como um trovão: ó Nabucodonosor, até quando resistirás à verdade? O tempo de graça está se esgotando. A profundidade daquela advertência o fez estremecer e, pela primeira vez, ele sentiu uma fragilidade que antes parecia impossível. O pavor e a responsabilidade agora eram companheiros constantes de Nabucodonosor. Ele estava a um passo da grande escolha que mudaria não apenas seu próprio destino, mas o futuro de Babilônia e seu povo. Foi nesse estado de incerteza e temor que o rei decidiu convocar Daniel mais uma vez. Daniel! Exclamou, quando o profeta entrou em seus aposentos. A urgência em sua voz era inegável. O que devo fazer para afastar este juízo? A misericórdia do Deus de Israel está além do que posso entender, e, no entanto, sinto que não tenho força para me humilhar. Daniel, percebendo o desespero do rei, respondeu com firmeza. Ó rei, não temas a transformação que se aproxima. Reconhecer o Senhor em sua soberania é o primeiro passo para a verdadeira grandeza. Deixa que o Altíssimo governe não só tu, mas este reino. Ele te dará a sabedoria necessária para governar com justiça. As palavras de Daniel penetraram profundamente no coração de Nabucodonosor. A dúvida começou a se dispersar, dando lugar a um fio de esperança. Um plano estava em andamento, e a luz divina começava a brilhar pela brecha entre as muralhas do orgulho. Enquanto o rei refletia sobre a entrega ao Deus verdadeiro, ele finalmente percebeu: sua humilhação poderia ser a chave para uma transformação gloriosa, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor.
No fundo de sua alma, ele sentia que algo grandioso se aproximava. A finalização desse ciclo estava prestes a se revelar, como um amanhecer brilhante após uma longa noite. Mas, pensou, será que as portas da misericórdia ainda estarão abertas para mim, após tantas transgressões? Um novo mistério surgia nos céus, enquanto a soberania divina começava a trabalhar, não apenas em Nabucodonosor, mas nas correntes da história que ainda estavam por vir. A expectativa do que Deus estava prestes a realizar se tornava palpável, preparando o coração do rei e moldando o cenário para um testemunho que desafiaria todo o orgulho humano. Enquanto a luz do amanhecer banhava a Babilônia, Nabucodonosor sentia uma turbulência em seu íntimo. A voz que ouvirá na noite anterior ainda ecoava em sua mente. Agora, sob o sol nascente, ele olhou para o céu, como se esperasse uma resposta divina, uma confirmação de que seu coração poderia ser renovado. Ele ergueu suas mãos, como que implorando, ó Deus do céu, se a tua misericórdia se estende até mim, concede-me um sinal de que posso recomeçar. Daniel, por sua vez, ao saber que o rei o desejava novamente, sentiu o peso da carga sobre seus ombros. Não se tratava apenas da palavra que deveria trazer a Nabucodonosor, mas da esperança de que o rei se voltasse ao Deus de Israel. Ao entrar nos aposentos reais, notou a expressão grave no rosto do monarca. Ó rei, a paz do Altíssimo esteja contigo. Qual é o teu desejo? Nabucodonosor respirou profundamente. Daniel, eu não posso mais ignorar o chamado. O que devo fazer para que minha sorte se inverta? O que o Senhor deseja de mim? As palavras eram acompanhadas por um semblante que misturava desespero e determinação. O rei sabia que sua própria grandeza não poderia ser medida pela ostentação de seu trono, mas pela disposição de seu coração em se humilhar diante do Criador. O que te foi revelado vem de uma fonte mais alta, disse Daniel, com firmeza. A sabedoria divina reside na humildade. O Senhor deseja não só a tua grandeza, mas um coração submisso. Reconhece a soberania dele em sua vida e o caminho se abrirá diante de ti. Nesse momento, uma súbita brisa passou pela sala, e um profundo sentimento de nexo entre o céu e a terra envolveu os dois. A atmosfera estava impregnada de expectativa, como se o espaço entre eles fosse um portal entre os mundos. Nabucodonosor sentiu as lágrimas lhe aflorarem aos olhos. Assim como Davi de outrora, sou pecador. Quão longe estive do caminho que o Senhor desejou para mim? Através de ti, Daniel, o Altíssimo me chama a retorno. Ajuda-me na minha jornada. Confessa ao Senhor, ó Rei, e a sua graça te encontrará, encorajou Daniel, e neste instante, o inesperado ocorreu. Nabucodonosor caiu de joelhos, clamando com fervor, ó Deus de Daniel, se existe esperança para mim, entrego-me a ti. Em minha fragilidade, mostra-me tua força. Enquanto seu coração transbordava de arrependimento, um tremor percorreu a sala. O céu pareceu se abrir, e uma luz dourada envolveu o rei, como nunca antes. Era uma manifestação da presença de Deus, um sinal claro de que a graça estava prestes a ser derramada. Daniel, visivelmente impactado, caiu ao chão, adorando com temor e reverência. A transformação estava a caminho. Por um momento, o tempo parecia suspenso, e a cidade de Babilônia, com seus altos muros e esplendor, se tornava um cenário secundário à obra divina que julgava irromper. A libertação de Nabucodonosor era apenas a ponta do véu que se levantava. A transformação que se abria diante dos dois não era apenas para o rei, mas uma revelação do plano soberano de Deus que se desdobrava para toda a humanidade. E à medida que a luz continuava a se intensificar, uma nova voz ecoou do céu, poderosa e repleta de autoridade: eis que estou fazendo algo novo, agora brotará. Não o perceberão? A voz soou como um embalo de bênçãos, marcando o início de um novo capítulo não apenas na vida do rei, mas para os povos que se reuniriam sob o testemunho do Deus vivo. O desafio que se apresentava era claro e vermelho como fogo: reconhecer que a soberania de Deus não apenas poderia transformar um coração arrogante, mas também impactar nações. O que estava reservado para a Babilônia e seu rei ainda era um mistério, mas o propósito divino começava a tomar forma diante de seus olhos. Nabucodonosor, agora num estado de humildade genuína, sentia a tensão interna começar a se dissipar. Qual seria o próximo passo desse novo caminho?
A expectativa de como o Altíssimo mudaria todo o curso de sua vida e, possivelmente, de seu reino, pulsava no ar. Havia algo profundo e transformador por vir, algo que mudaria não só o presente, mas também o futuro da história. E assim, a história se desenrolava, entre sombras e luz, entre a resistência do orgulho e a libertação da graça, clamando para que os corações se preparassem para o que Deus estava prestes a realizar. Caminhos não revelados se entrelaçavam na tapeçaria divina, esperando para serem tecidos na vida daquele que finalmente se voltou para aquele que é todo suficiente. A luz da manhã continuava a banhar Babilônia, mas agora um novo brilho irradiava do coração de Nabucodonosor. O rei, de joelhos, estava imerso em fervorosa oração, sua voz ecoando na grandeza dos corredores do palácio. As palavras que ele pronunciava pareciam atrair a atenção do céu e da terra. Ó Deus de Daniel, renova-me, transforma-me. Que eu possa ser um instrumento da tua paz. Sua súplica era mais do que um chamado pessoal, era um clamor por sua nação. Daniel observava com reverência, sabendo que o que transcorre diante dele era uma obra do Senhor. Com cada palavra que jorrava dos lábios do rei, uma onda de paz se estendia sobre o ambiente, removendo as sombras de opressão que o cercavam. Ó rei, o Altíssimo deseja que você se levante em fé e pratique a justiça. Disse Daniel, percebendo que o momento era solene e crucial. Num relance, a luz celestial se intensificou, oferecendo uma visão que transcendeu o entendimento humano. Nabucodonosor, levantando-se lentamente, viu diante de si visões de seu reino transformado. Um monumento glorioso se ergueu na cidade, marcado não pela arrogância, mas pela reverência ao Deus verdadeiro. As ruas de Babilônia, agora cheias de pessoas unidas na adoração ao Altíssimo, brilhavam em harmonia. Mas enquanto o rei se alegrava, um profundo temor se adensava no ar. Visões de destruição também surgiam, sinais de que a empáfia e a rebelião contra Deus trariam ruína. Nabucodonosor entendeu, então, que sua resposta ao chamado divino moldaria não somente seu destino, mas de todo o seu povo. Ele sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros, como um peso que poderia ser uma cadeia ou uma coroa. Daniel, que escolhas devo fazer para guiar meu povo? Indagou Nabucodonosor, a seriedade de suas palavras refletindo o entendimento de sua nova missão. O que é necessário para deixar uma herança de vida e fé aos que me seguem? Ó rei, busca o Senhor com todo o teu coração, não confies em teus próprios entendimentos, mas clama ao Altíssimo, e ele encaminhará os teus passos. Perdoa os teus opressores e busca a justiça. Assim, o Senhor se inclinará para te trará restauração à terra, aconselhou Daniel, imerso na sabedoria divina. Enquanto os dois homens discutiam a tarefa monumental à frente deles, uma sombra escura começou a se estender sobre a cidade. Um dos sátrapas, que não viu com bons olhos a mudança no coração do rei, orquestrava um plano maligno. Ele buscava deslegitimar o novo caminho de Nabucodonosor e retornar à corrupção que sempre pairou sobre a corte. Este não é o fim da jornada, mas apenas o começo, murmurou Daniel, percebendo a ameaça que se aproximava. O peso do plano maligno pairava sobre eles como uma nuvem de tempestade. O adversário sempre se opõe à obra de Deus. Prepare-se, ó rei, para os testes que virão. E, precisamente naquela hora, através da janela alta do palácio, uma voz ressoou sobre os muros de Babilônia: não temereis diante da adversidade, pois eu sou a luz que brilha nas trevas, e as trevas não prevalecerão. Nabucodonosor, agora com determinação renovada, respondeu ao céu: se tu és comigo, quem será contra mim? Como se respondendo à fé do rei, a luz divina despencou sobre suas cabeças, um sinal de consolo, uma promessa de proteção. Nabucodonosor sentiu a força do Deus vivo pulsando através de seu ser, e ele não hesitou em declarar, em voz alta, para todos os que ali estavam, que a partir daquele dia ele adoraria somente ao Deus de Israel. Na vastidão de Babilônia, os primeiros sinais de mudança começaram a surgir. Mas onde a luz brilha, a escuridão tenta se infiltrar. Um novo dilema estava prestes a emergir, e a batalha espiritual intensificar-se-ia. Qual seria o próximo movimento de Deus? E quais provações esperavam pelo rei que ousara crer? A história de Nabucodonosor estava apenas começando, sua fé recém-descoberta precisaria enfrentar testes severos.
Deus estava em movimento, e com ele, o futuro da Grande Babilônia. O que mais estava reservado sob a soberania do Altíssimo? O desenrolar desse mistério aguardava por revelações ainda mais profundas a serem descortinadas. Enquanto Nabucodonosor começava a experimentar a transformação do seu coração, uma sombra pairava sobre a corte babilônica. O eco de sua nova fé alavancava esperanças, mas também despertava a fúria de aqueles que se opunham à soberania do Deus de Daniel. Entre os nobres, crescia um ressentimento contra o rei, que agora levava em seu espírito a convicção de que somente o Senhor era digno de adoração. Um dos conspiradores, conhecido por sua astúcia e manipulação, decidiu que era hora de agir. Ele sussurrou em círculos, insinuando que a adoração do rei ao Deus de Israel era uma traição à grandeza de Babilônia. Como pode um rei, que se considera divino, submeter-se àqueles que são estranhos a este reino? Questionou ele. Com isso, ele incitou os nobres a se unirem contra a nova ordem do rei. Em meio ao tumulto, Nabucodonosor, ansioso pela unidade em sua nação, convocou uma reunião de todos os líderes e conselheiros. Com uma postura firme, ele proclamou: Eu, Nabucodonosor, não sou apenas o rei de Babilônia, mas um servo do Deus vivo, que não apenas me perdoou, mas me fez ver a verdade. Seus conselheiros, céticos e descontentes, rapidamente se levantaram. Ó rei, tenha cuidado, pois homens que se aliam a um Deus além desses muros podem trazer desgraça à nossa grande Babilônia. Proponho um desafio. Apenas aquele que se levantar contra a adoração ao Deus de Daniel será digno de permanecer entre nós. A tensão cresceu como um fogaréu prestes a se tornar um incêndio. Nabucodonosor, num gesto de emoção e fé, respondeu: A adoração ao Deus verdadeiro trará paz, não destruição. E se alguém ousar blasfemar, que ele enfrente a cova da destruição, assim como eu fui salvo. Assim, a batalha entre a fé do rei e a traição dos nobres estava colocando à prova não apenas a determinação dos homens, mas também o próprio caráter de Deus. O plano maligno estava em execução, buscando desmantelar a nova fundação de fé que o rei começava a edificar. Enquanto isso, Daniel, imerso em oração, percebeu o clima crescente de hostilidade. Ele clamou a Deus por sabedoria, consciente de que a mudança no coração de Nabucodonosor não seria sem desafios. Durante essa busca, o Senhor entregou a Daniel uma visão, uma nuvem se formando acima de Babilônia, sinalizando não apenas juízo, mas também a possibilidade de redenção e restauração. A história então se desenrolava em um caminho cheio de perguntas. Nervoso, mas determinado, Daniel decidiu se apresentar diante do rei, trazendo seu alerta. Ó rei, os céus te alertam sobre os corações que se opõem a ti. A fé que você começou a salvar deve ser defendida com mais convicção, ou a sombra da traição se tornará opressora. Nabucodonosor ouviu com atenção e, embora o temor não tivesse deixado seu coração completamente, um novo entendimento penetrava sua mente. Ele entendia que sua nova aliança com Deus não apenas exigia promessas, mas também ações que demonstrassem sua fé diante dos que não acreditavam. Com o tempo, um grande dia de festividades foi agendado para celebrar a forma como o rei havia se reerguido. Mas esse evento também serviria como um terreno fértil para os conspiradores semearem desconfiança. Eles pretendiam usar essa celebração como uma oportunidade de armadilha. No dia do grande banquete, Nabucodonosor, cercado pela pompa e circunstância, decidiu proclamar publicamente sua fé no Deus de Daniel como um testemunho. Ele se levantou e levantou um cálice, convidando todos a se unirem a ele em adoração ao Altíssimo. Porém, logo, os conspiradores se moveram nas sombras. Quando o rei fez a declaração, eles sussurraram entre si: Se este Deus é tão poderoso, de onde vem esta grandeza e opressão que sentimos em relação à sua promessa de adoração? Entre os nobres presentes, uma atmosfera começou a se formar, e não demorou para que os murmúrios se transformassem em um clamor contra o novo edito. Se ele quiser um Deus, que o faça, mas quem não adorar apenas a majestade do rei deve ser punido. Assim, um plano foi formulado, e as sementes da traição brotaram nos corações da elite babilônica. Nesse contexto, uma pergunta monumental começou a pairar no ar: o que significaria para Nabucodonosor verdadeiramente se submeter ao Deus de Daniel quando as consequências se tornassem visíveis no seu reino?
Os ventos da treva se acumulavam, e a luta pela soberania divina estava apenas começando. O que viria a seguir, enquanto a linha entre fé e desafio se estreitava? A soberania de Deus e o orgulho do homem se encontrariam mais uma vez em um confronto que mudaria o destino de Babilônia para sempre.